Hoje, 25 de setembro de 2024. O conflito entre Israel e Hezbollah continua a se intensificar. Na manhã desta quarta-feira, o Hezbollah lançou um míssil balístico em direção a Tel Aviv, provocando alertas em toda a cidade. Em resposta, as forças de defesa de Israel intensificaram os ataques aéreos contra alvos do grupo terrorista no sul do Líbano e no Vale do Bekaa. Enquanto isso, o Hezbollah afirmou que um recente ataque israelense a seus dispositivos de comunicação deixou 1.500 combatentes fora de ação. Além disso, o exército israelense acusa o Hezbollah de esconder veículos carregados de foguetes dentro de casas de civis. No norte de Israel, 2 pessoas ficaram feridas após mais um ataque do Hezbollah, agravando a situação de segurança na região. Confira essas e outras notícias agora no Israel News, o seu jornal feito com inteligência artificial. Na terça-feira, 25 de setembro de 2024, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, divulgou imagens mostrando um caminhão carregado de foguetes escondido dentro de uma casa no sul do Líbano. Ele afirmou que o Hezbollah transformou essas áreas em uma zona de combate e que é evidente que mísseis estão sendo lançados dessas casas, em direção ao território israelense. Hagari também acusou o Hezbollah de esconder diversos veículos carregados de foguetes dentro de casas habitadas por famílias libanesas. Ele destacou que o exército israelense continuará a divulgar esses vídeos em vários idiomas para o mundo todo, com o objetivo de expor o que o Hezbollah tem feito nos últimos 20 anos. Segundo ele, o grupo está utilizando a população civil como escudos humanos, colocando essas pessoas em perigo e continuando com essa prática. O Hezbollah lançou um míssil balístico contra Tel Aviv na manhã de quarta-feira, o que ativou sirenes em toda a cidade e arredores. Foi a primeira vez que o grupo terrorista libanês conseguiu aproximar um foguete do centro de Israel. As forças de defesa de Israel informaram que interceptaram o míssil com o sistema de defesa David's Sling. Não houve relatos de feridos ou danos. Se você quiser saber mais sobre a defesa antiaérea israelense, não deixe de assistir o vídeo no card acima. Cerca de 1 hora após o ataque, os militares afirmaram que destruíram o lançador do Hezbollah em Nafakieh, no sul do Líbano, de onde o míssil havia sido disparado. O Hezbollah assumiu a responsabilidade pelo ataque, alegando que tinha como alvo a sede do Mossad, com um míssil balístico. O grupo afirmou que o ataque foi uma resposta a recentes operações israelenses, incluindo a morte de seus líderes e uma série de ataques aéreos. Apesar do impacto causado pelas sirenes, que atingiram várias cidades no centro de Israel, o comando da Frente Interna manteve as orientações normais para os moradores e permitiu que as atividades escolares continuassem normalmente. O ataque ocorreu em meio a dias de intensificação dos combates no norte de Israel, com as forças de defesa de Israel realizando uma série de ataques aéreos contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano e no Vale do Bekaa. O exército israelense também alertou aos civis libaneses para que não retornassem às suas casas, que haviam sido evacuadas devido à presença de armas do Hezbollah. Durante a noite, as IDF lançaram outra onda de ataques a depósitos de armas do Hezbollah, destruindo mísseis de cruzeiro, lançadores de mísseis de precisão e outras infraestruturas. Explosões secundárias, captadas em vídeo, indicaram a presença de grandes quantidades de armamentos nos alvos atingidos. Na madrugada de quarta-feira, o Hezbollah continuou a disparar foguetes e drones contra Israel. 5 foguetes foram disparados do Líbano em direção a Carmel e Wadi Ara, ao sul de Haifa. Parte deles foi interceptada pelas defesas aéreas israelenses, e pelo menos um atingiu o solo sem causar feridos. Além disso, as IDF atacaram um lançador de foguetes do Hezbollah em Tebnini. Um drone disparado contra a área ao sul de Haifa também causou pequenos danos e provocou um incêndio, mas foi interceptado. O grupo iraniano Resistência Islâmica no Iraque também lançou drones contra Israel, com alguns deles atingindo áreas nas colinas de Golã e na fronteira com a Jordânia. Caças israelenses abateram um drone sobre o Mar da Galileia, que provavelmente foi lançado do Iraque. Os combates entre Israel e o Hezbollah aumentaram significativamente desde 8 de outubro, quando o grupo libanês começou a disparar foguetes contra Israel em apoio ao Hamas. As tensões têm crescido, com centenas de foguetes disparados contra Israel e os intensos ataques aéreos israelenses contra alvos do Hezbollah no Líbano. O Hezbollah confirmou a morte de Ibrahim Kubaisi, comandante da divisão de foguetes e mísseis, em um ataque aéreo israelense em Beirute.
O grupo também anunciou a morte de outros agentes em ataques recentes, marcando uma escalada significativa no conflito. De acordo com as forças de defesa de Israel, cerca de 40 foguetes foram lançados do Líbano na área de Safed às 11 horas da manhã no horário local. Alguns dos foguetes foram interceptados, enquanto pelo menos um atingiu uma casa, causando danos. As forças de defesa de Israel informaram que 30 foguetes lançados pelo Hezbollah foram disparados às 13 horas e 35 minutos, no horário local, em direção à Galileia Ocidental e às cidades a leste de Haifa. 2 pessoas ficaram feridas, uma gravemente e outra moderadamente, em consequência do impacto de um foguete no kibbutz Sahar. Os 2 feridos que estavam no local durante o ataque tentavam se proteger quando o projétil atingiu. De acordo com a mídia local, ambos estavam trabalhando na reforma de um prédio na comunidade quando as sirenes começaram a tocar. O edifício não possuía uma área protegida, e eles tentaram correr para um prédio próximo. Caças da Força Aérea de Israel realizaram hoje cerca de 280 ataques a locais ligados ao Hezbollah no Líbano, de acordo com informações fornecidas pelas Forças de Defesa de Israel. Entre os alvos atingidos estavam lançadores de foguetes utilizados nos recentes ataques contra as cidades de Safed, Naharia e áreas ao leste de Haifa. Além disso, as IDF informam que agentes do Hezbollah, diversos depósitos de armas e lançadores de foguetes preparados também foram alvo das operações. Essas ações seguem em curso, com o foco em desmantelar a infraestrutura bélica do Hezbollah. As forças de defesa de Israel anunciaram a convocação de 2 brigadas de reserva, que serão enviadas para reforçar a segurança no norte do país. Segundo o comunicado militar, a decisão foi tomada após uma nova avaliação estratégica e tem como objetivo garantir a continuidade do esforço de combate contra a organização terrorista Hezbollah, proteger os cidadãos do Estado de Israel e criar condições seguras para o retorno dos moradores do norte para suas casas. A medida visa fortalecer a defesa na região em meio à intensificação das tensões. Outra informação relevante que devemos destacar é que um funcionário não identificado do Hezbollah afirmou a Reuters que o recente ataque aos dispositivos de comunicação do grupo terrorista deixou 1.500 combatentes fora de ação devido a ferimentos. Embora seja um golpe significativo, esse número representa uma pequena fração da força total do Hezbollah, que um relatório enviado ao Congresso dos Estados Unidos estimou entre 40 mil e 50 mil combatentes. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmou que o grupo conta com 100 mil combatentes. Obrigado por assistir ao vídeo até o fim. Por favor, deixe seu like e compartilhe-o para que ele possa alcançar mais pessoas. Se você quiser entender melhor esse conflito, estou disponibilizando 2 vídeos. O primeiro sobre o Hezbollah e o segundo sobre os últimos conflitos entre Israel e o Líbano. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. Tentarei responder a todos. Obrigado e até logo.